Solange, eu lembro que vocês fizeram uma coisa muito legal na época, que a Brecon participou desse evento, foi convidada a participar lá por vocês, que foi um workshop com os transportadores, com os destinos. Eu acho que isso é fundamental, porque, vou dar um exemplo, em São Paulo, em 2017, um pouco antes, também implantaram um sistema eletrônico de controle de gestão de resíduos, e os transportadores fizeram greve contra aquilo. Mas detalhe, eles fizeram greve por algo que valorizou as empresas deles, só que eles não sabiam. Exatamente. Eles só não sabiam disso, que aquilo valorizaria, que aquilo auxiliaria em várias questões, inclusive da responsabilidade do gerador e tal. E Suzano fez esse workshop antes, E a gente chamou fez as muita reunião com as empresas, empresas, conversou ouviu com muito as todas. empresas. Então, não teve também uma resistência, ao contrário, os transportadores ficaram felizes, inclusive, pelo menos aqueles que queriam suas empresas valorizadas. Você sabe que o setor de transporte, nós estamos falando de resíduo da construção civil, que é o resíduo mais gerado, então não dá para ser ignorado. E o setor de transporte, ele é muito largado. Ele é muito largado. E aí são empresas que... Inclusive os veículos, né? Exato, é muito largado. Inclusive, dentro da Brecon, Solange, nós criamos um movimento de valorização do setor de transporte. E todo mundo que participa desse movimento, todas as empresas, a Brecon tem um grupo com mais de 500 transportadores, são um grupo com 300, outro com 200 e poucos transportadores, a nível Brasil. Todos esses transportadores, eles, uma coisa é um consenso ali, eles reconhecem e querem a importância dessa regulamentação, eles querem sistema. Então foi uma barreira que está sendo vencida ali pelo movimento de valorização, mas na época foi muito estratégico você ter conversado com as empresas. Minha forma eu realmente acredito na gestão participativa, né? Eu acredito mesmo. Talvez eu fui lá nos idos, né? Antes de eu entrar praticamente na faculdade, eu era ONG, né? Era Grupo Ecológico Nascente do Tietê, né? Sou de lá e a gente fez todo esse trabalho inclusive para Nascente lá, para virar o parque e tudo, mas assim, é inteligente você fazer a gestão participativa, né? Porque eu acho que várias cabeças, não é mentira isso, não é ditado. O ditado popular que o povo sempre é muito, muito inteligente, né? Mas assim, você participa, você escuta, você entende. E hoje, realmente, a gente cresceu já muito, tem muita empresa chegando no município por conta de estar organizado. Claro, porque né? como é que ele vai investir no município Então, que ele não vai ter conseguir... uma área de transbordo e triagem. Ninguém precisa levar na sua área nenhum material. Descarta no ponto regular, não tem como concorrer. Na beira do rio, não tem como concorrer. Então, isso ajudou. A gente tem ainda muita gente tentando driblar, mas empresas de fora. E agora, esse ano, a gente vai ter uma novidade em Suzano, que a gente inicia a elaboração do plano de educação ambiental específico de resíduo. Legal. Porque a gente tem o programa de educação ambiental, plano, e dentro do nosso programa plano de educação ambiental, você tem os eixos temáticos que você tem que trabalhar, né? E a questão do resíduo hoje é questão de adaptação climática, né? A gente está aí vendo porque quem tope tudo, e toda essa emergência problema com enchente. Problema com enchente, está relacionado direto. Total. Então, a gente pretende, na área do resíduo da construção civil, usar alguns instrumentos que atinjam de verdade o cidadão, né? Aquele que contrata. Porque agora... Isso precisa ser esclarecido, porque assim, o resíduo da construção civil, diferente do resíduo urbano, não é todo mundo que produz todo dia, toda hora. Porque um resíduo doméstico, eu produzo resíduo. Exato. E o princípio da isonomia, todo mundo tem, né? Produz. Né? Então, toda a construção precisa estar fazendo atividade. E a prefeitura, ela faz a gestão, mas ela não necessariamente precisa gerenciar. Né? O gerenciamento do seu resíduo, né? Do que coleta, como é que está nos ecopontos, também, né? A gente tem que ter esse sistema. Importantíssimo. Né? Não adianta também ser só fiscalizador, pegar no pé, mas você não consegue oferecer também alguns outros. Então, a gente tem avançado bastante na questão da oferta dos ecopontos, né? E acho que é isso. Solange, você falou sobre o RFU. Eu sei que as prefeituras têm diversas prioridades, né? Até fugindo do resíduo, tem muita coisa ali que são prioridades para as prefeituras.
Aí quando a gente entra nos resíduos, e aí eu não estou falando especificamente de Suzano, porque a gente sabe que Suzano olha com carinho para o resíduo da construção civil também. Tem um programa Isso. Caçamba Verde voltado para resíduo da pra construção isso, civil. Pensando aí no Condemate ou todo, Propósito. por que quando a gente vai falar de resíduo, olham o RSU e o resíduo da construção civil fica em segundo plano? Por que isso acontece nos municípios? Tá, é por conta da competência e atribuição legal das prefeituras. Porque assim, o problema é tão grande, mas assim, eu sou obrigada, eu sou responsável pela coleta, transporte do resíduo do RSU, do resíduo urbano, que todo mundo produz todo dia. Isso legalmente é atribuição. O resíduo da construção civil não é todo mundo que produz, né? Não é tal. Então a prefeitura ela tem que exercer uma gestão, mas ela tem que fazer as regras, Criar as né? regras, Criar as que é regras, importante. mas não é ela que tem que coletar, Não. né? Então, o que acontece? Mas- Ela tem que mas, cuidar do seu. exato, E só- aí, como é muito grande ainda o RSU e depois a gente vai falar um pouquinho da taxa e como é que tá Uhum. a balança não fecha, você gasta mais do que se arrecada para isso. Já que não é minha atribuição assim tão fazer esse gerenciamento, esse transporte, acaba ficando para Em o segundo segundo plano. plano. Mas o Ministério Público tem ressaltado que não é porque está num segundo momento que eu não tenho Uhum. tudo bem, eu foco aqui, porque além de produzir chorume, de ter todo aqueles, o resíduo da construção civil tem esse ponto positivo, que mesmo que você acumule um pouco, você não está produzindo chorume, Sim. né, ele não está contaminante, né, principalmente esse local assim. Então, por isso que tem essa diferença mesmo, por atribuição, né, por questões legais mesmo. E quando eu falei do segundo plano, eu pensei exatamente na questão de fazer as regras. Eu falo ali, eu falo que o município tem 5 etapas fundamentais: criar uma boa legislação, Isso. ter soluções de destino ecoponto, por Isso. exemplo, para pequenos geradores. E quando você tem uma boa legislação, você atrai empresários para área de transbordo e O sistema meio que usinas. se regula, né? Ter o controle, fiscalização, e aí essa fiscalização, como você bem disse, tem que ser eletrônica, Tem. porque senão não tem braço Não. para chegar lá. A gente não tem corpo fiscal nem para questão ambiental em si, de desmatamento, né? De coisas assim urgentes e Sim, graves. sim. Então você não consegue. Exato, dar então conta. precisa de uma fiscalização eletrônica. Uma quarta etapa que eu falo, são 5 ao todo, eu falo que é comunicação e marketing. Isso que você falou, olha, a gente vai colocar como matéria aqui para ser discutida. Exatamente. Na verdade, já vai Com a colocar em prática, educomunicação, né? Entrou até nessa temática. Ele entra como educomunicação. Isso. Ele é trabalhado também na escola e tudo, mas ele vai ter que estudar uma linguagem, para isso a gente vai ter que contratar, né, também. Porque a equipe é super reduzida, né? A gente tem o setor de educação ambiental, tem um técnico e eu, né? Então, assim, você não tem esses braços, mas contratar, porque de que maneira que eu chego naquele cidadão, né? Como que eu atinjo? Que jeito que eu falo para aquela dona de casa mesmo, que vai fazer a reforma do banheiro, Exato. o senhor que está, né, fazendo isso, porque hoje a gente está vendo que a gente consegue exercer um controle por conta da parceria com o planejamento urbano, com a questão dos alvarás em construções, né, em tal, mas a pequena reforma, ela não precisa de alvará. Então, é esse público que eu que tá escapando, né? Então, é isso que a gente vai fazer, um trabalho aí, junto com a Secretaria de Comunicação e meios, assim, sem precisar já ir autuando, porque pela nossa legislação de Suzano, eu posso, inclusive, autuar a pessoa que contrata a empresa ou não, né? Ou contrata o carroceirinho e tal para isso, né? Eu sempre falo também que ecoponto não é concorrente das empresas transportadoras, não é concorrente de usinas, não atrapalha em nada. Ao contrário, uma cidade que tem uma boa gestão dos resíduos precisa de ecopontos, precisa ter essa solução, como você colocou, para os pequenos geradores. Tipo de público, não é todo mundo que vai, exato. né? E como que está Suzano, quantos ecopontos Suzano tem e relação com os demais municípios do Condemate? Todos têm ecoponto ou ainda não? Não.
Então, Suzano, a gente tem uma concessão, né? Foi uma PPP que iniciou em 22, 23. E é que o processo é longo, né? Porque vai até licitação e todo tal. E de 23, setembro de 23, e na concessão foi passado os ecopontos para a gestão da Renova, a concessionária Renova, né? Para esse gerenciamento. Antes era a gente que fazia, né? Era bem difícil até, porque também não tem muitos servidores para essa área, mas está dando tudo certo. A gente tem 4 ecopontos em pleno funcionamento, né? Assim, bastante funcionamento, com até legal de ver mesmo, um fluxo grande, né? Em locais estratégicos da cidade, e vai avançando, né? O contrato apresenta aí mais, a gente no mínimo são mais 4, mais 3 ecopontos, tem prazo, né? Mas acho que total vão ser 10. A gente também fez o Rodoanel, vai ter uma alça do Rodoanel, né, ali em Suzano, que estão esperada, porque não tem saída, né, para o Rodoanel ali. Sim. E a gente... Vai sair a alça ali? Vai sair, Pô, tá que tudo bom. certo, tá licenciando na CETESB, o prefeito foi uma grande luta, né, do prefeito, dos prefeitos, do prefeito Rodrigo, do deputado André do Prado, né, e todos os políticos aí que envolveram, mas a gente colocou na manifestação ambiental que a Secretaria de Meio Ambiente emite para o licenciamento da alça, a contrapartida da Espemar, um novo ecoponto também. Ah, tá. E também fazer as grades embaixo, tal, para evitar que seja mais uma área meio escondida de descarte irregular, né? Então a gente também colocou, eu acho que vai dar certo. Ou também. Seja, até nisso está com preocupação Tá com com o resíduo. Bom, com o resíduo, já é esse olhar, né? Porque já tem aonde um você olhar. coloca num canto, um lugar meio escondido, daqui a pouco já é um ponto viciado novo, né? Porque a gente também, você conhece bem Suzano, a gente é a tríplice fronteira ali, né? Tem 3, a gente tá divisa com Itaquá, com Poá, com Ferraz e para Camogi. Então é muito, e o ABC, que a gente que tem um problema, que é uma saída lá do ABC que vem com resíduo e faz descarte irregular, né? A gente está conseguindo controlar, mas está acabando indo a Estradas Fernandes, por ali, né? Mas precisa de uma forma de gestão também melhorada, né, dos outros locais. E o Condemate, Solange, ele pensa, assim como o Suzano saiu na frente, avançou, fez o Caçamba Verde e tal, o Condemate tem políticas para transportadores de resíduos da construção civil? Porque regulamentar o setor de transporte? Então, eu penso que agora, com o plano pronto, né, e assim, agora as prefeituras estão iniciando novos mandatos, né, que começamos agora, tem prefeitos que foram reeleitos. Suzano, a gente tem a sorte de não é reeleito, o prefeito Pedro Ixi, mas é de continuidade, né, do prefeito Rodrigo. E a gente vai passar isso, o Condemate, como eu falei, agora com o plano da bacia pronto, ele tem uma subdivisão do consórcio dentro do plano da bacia, né? E acho que em março a gente tem uma apresentação da Invex junto com o Condemate, já, que é o recorte dentro do plano da bacia, o que é. E a gente vai estar passando para os municípios também a experiência de Suzano, Legal. né? Porque assim, o custo é baixíssimo, mas custo-benefício é irrisório, né? Perto do ganho que você tem, né? Que tem que começar. Então, acho que os municípios vão ter que começar a olhar para a sua legislação, porque, como você falou, é verdade, todo mundo muito empenhado no RSU e agora, né, talvez seja o momento. Então, tem municípios, a gente tem 10 municípios pequenininhos, como Salesópolis, como Santa Branca, né, Biritiba Mirim, e depois Guarulhos, né, Mogi, Suzano. Então, tem uma certa dificuldade. E tinha dificuldade até na revisão, na elaboração do plano de gestão integrada. Então, o problema estava ainda maior, né? Agora eu penso que já dá para olhar para o resíduo da construção civil, né? Já resolvido, todos os municípios avançaram muito, né, nos seus planos. Acho que está todo mundo agora no mesmo patamar. Agora dá para avançar também no do resíduo da construção civil.